Olá, boa noite, seja bem-vindo à nossa live do grupo Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial. Temos aí, já tem gente entrando, Jurenberg, Hubert, Márcia Guimarães, parece que é assim, Jane Portela, Laurismar Maciel, seja bem-vinda, Laurismar. Boa noite, Guimarães Nácia, não sei se é Nácia Guimarães ou o contrário. Vamos aguardando as pessoas chegarem, tá certo? Decanib Imóveis, ok. Isso, ok. Jani Portela, Ronaldo S. O Ronaldo. Aí, Ronaldo Souza, tudo bom, cara? É quem está fazendo a nossa arte. Parabéns aí, Ronaldo, pelas excelentes artes que você está fazendo. Nácia Guimarães, tá certo. O Arthur, seja bem-vindo, Arthur. Arthur é do grupo de Facebook Documentários Interessantes. Tem 2.000 participantes. Muito bem, Arthur. Guilherme Capucci, seja bem-vindo. Tempo que eu não lhe via. Valeu, Arthur. Boa noite. Amigo do Camussa. Tá, que nós incluímos no grupo, né? Tá certo. Seja bem-vindo. Ok. Deixa aqui só um instante, pessoal. Baixar um pouquinho. Vamos começar a conversar. Como vocês recordam, hoje estamos juntos. Como vocês recordam, nós vamos falar hoje sobre os nazistas e o ocultismo, tá? É um tema tão fascinante, vocês não querem ter ideia. Eu acho que vocês sabem. É muito fascinante, é muito atraente, tá? Para a gente ver algumas conexões e a razão de os alemães terem sido, os nazistas, né? Terem sido do jeito que foram, tá? Zuleika, direta de Petrolina, seja bem-vindo. Bem-vinda. O Carlos Sique 8 entrou também. Seja bem-vindo, Carlos. Boa noite, Zuleika. O Jairo Kuzinski, eu acho que é assim, né, que se diz? A Ana Paula Oliveira, seja bem-vinda, Ana Paula. Mônica Dourado, bem-vinda. Essa é uma das mais frequentes, né, Mônica? Você é cadeira cativa, viu? O Arthur tá lembrando que foi ele que sugeriu o tema, é verdade. O Carlos, boa noite, Carlos. Bem, estou só fazendo as primeiras cerimônias da casa, né, para vocês chegarem, para a gente começar de uma vez e ninguém perder nada. O Jairo, não, mas não tem problema. Então é outro, é Kuzinski. Não é não? É assim não? Tá bom, tudo bem. Eu acho que seu nome é polonês, alguma coisa assim, né? Mas valeu. Walter Frott entrou. Seja bem-vindo. Bem, pessoal, nós vamos falar sobre esse tema muito interessante. De cara eu vou logo avisando que é um tema tão extenso. Eu tentei sintetizar, mas é provável que a gente precise de uma outra live, tá? Para continuar. Você é ucraniano? Que legal. De Curitiba? Tem muito ucraniano em Curitiba, né? Então, nós provavelmente, se a gente fizer outra live continuando a de hoje, nós faremos não na sexta, como a gente tem feito dessa vez, dessa semana, mas vamos fazer na segunda-feira, ok? Então, se a gente continuar, continuaremos na outra segunda-feira. Mas vamos ver o andamento da carruagem aqui, né? Para ver se a gente consegue encerrar hoje. Se não, como o tema é extremamente interessante, pode ser que a gente continue, tá? Então vamos lá, eu quero bastante participação, viu? É de Malé. Malé é francês o nome? Como é? Malete, como é que é? O Jair está dizendo de onde ele é. Bem, então pessoal, esse tema é um tema extremamente, como eu falei, fascinante e exige que a gente tenha bastante atenção. E é por isso que eu quero bastante a participação de vocês, tá? Quando alguma coisa não estiver muito clara, ou quando alguma coisa tiver... alguns nomes foram citados, pedir para citar outro nome, podem fazer isso, tá? Como sempre, eu gosto de muita participação. A Nádia Braglia entrou, seja bem-vinda.
Os nazistas e o ocultismo, né? Muita gente faz a seguinte pergunta: o nazismo era uma religião? O que é que vocês acham? Era, enfim, uma religião? A minha resposta quando me perguntam isso é sempre, eu digo, que ele era um sistema político autoritário que fez às vezes de religião, que assumiu algumas características de religião, tá certo? Oi, Jane Portela, tudo bom? Seja bem-vinda. Então, o nazismo era tão, digamos assim, ele era tão envolvente, tão entranhado na intimidade das pessoas, no comportamento das pessoas, que ele era mais, se tornava mais do que um mero partido político, tá? Ele exigia dedicação total, exigia compromisso até da própria vida, tá? Muriel Alencar, seja bem-vindo, Muriel. Boa noite. Era uma seita, não deixava de ser, a Mônica está dizendo, né? Vamos lá. Vamos primeiro contextualizar para a gente entender por que algumas coisas que não eram comum, que não são comuns hoje, eram comuns naquela época. Primeiro nós vamos ter uma Europa extremamente em mudança, né? A partir dos reflexos sociais do Renascimento, no século XVI. Eu fui lá atrás para a gente poder entender um pouquinho mais. Então, o Renascimento, que mexe na religião católica, que vem depois da Reforma Protestante, enfim, as pessoas começam a pensar mais e não a se guiar tanto pela igreja, tá? E a racionalidade humana, a inteligência, e a arte, a pintura, a literatura, enfim, ela começa a brotar da sociedade, tá? Então vem o Renascimento, que vem depois da Reforma, no século XVI. Em seguida vem o Iluminismo, no século XVIII, e o Iluminismo tentava recuperar, por fim, esse controle da arte, tirar das mãos da igreja, que praticamente determinava tudo que devia ser feito, né? Os inventos, a ciência, a arte, tudo isso já não dependia tanto da Igreja Católica aí no século XVIII, né? Veio também a Revolução Francesa com seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, né? A Lia entrou aí, seja bem-vinda, Lia. Bracarense de Almeida, seja bem-vindo, o Bracarense. Então, vem a Revolução Francesa no século XVIII e, por fim, como a última das mudanças antes de chegar ao século XX, vem o evolucionismo ou darwinismo, né, no século XIX. Todo esse conjunto de coisas dizia para a sociedade que a partir daí o centro não era mais a religião, mas sim o homem, né? Entrou em voga, ou passou a vigorar, um humanismo muito grande. E o ser humano, apesar de deveria ser na religião como o centro também da fé e dessa declaração de princípios da igreja, mas na verdade não era, né? Nós vimos uma igreja na idade medieval executando pessoas porque as pessoas não criam, né? não seguiam os seus princípios. Bem, Miriam Ouça, né? Seja bem-vinda, Raquel Gadelha também. Pois bem, então vem o século XX, vem o darwinismo, vem e traz no seu bojo, com todas essas mudanças que foram sequenciadas, uma mudança de valores na sociedade. Era o humanismo, era uma sociedade antropocentrada, ou seja, centrada no homem. Bem, mas também junto com essas mudanças que foram positivas, né, inclusive o próprio evolucionismo, né, a gente tem que encarar que evolucionismo nem sempre ela contesta a espiritualidade, tá? Ela pode ser uma verdade paralela, né? Pois bem, então, junto com tudo isso aí também veio uma liberdade para o homem pensar e ele usou essa liberdade para fazer pensamentos diversos. Os movimentos e teorias deram, então, espaço
para que os homens fossem além da religião e além dos valores sociais que estavam em vigor, tá certo? Que dominavam o pensamento na época. Então, os meios intelectuais começaram a difundir, a produzir, né, teorias diversas e alternativas, diferentes, tá, sobre a existência e o comportamento humano, com crenças que, de certa forma, substituíam a fé transmitida pela igreja. Tá? A Renata Barão chegou por aí. Seja bem-vinda, Renata Barão. Uma das grandes presentes aqui nas nossas lives. Então, olha bem. Então, começaram a brotar alternativas, crenças alternativas na fé, no ser humano, né? E vieram e influenciaram a Europa e a Alemanha no século XIX e começo do século XX. No século XIX, a Alemanha foi chamada até de a Grécia do século XIX. Tá? A Grécia do século XIX. Tal era a vastidão, o repertório dos gênios das ciências, da filosofia, da literatura, da música que o país apresentava, né? Bach, Beethoven, Nietzsche, Goethe, tá? Então, a Alemanha, Grécia do século XIX, mesmo assim, ela foi invadida por aquela profusão de crenças que foram surgindo no começo do século XX. Quais crenças eram essas? Era um certo esoterismo, um certo agnosticismo e um ocultismo, tá? Nós vamos ver aí como é que essas coisas se acomodam na realidade do século XX. Bem, a Alemanha, no começo do século XX, 1914 a 1918, ela foi derrotada na Primeira Guerra Mundial, não é isso? O Duavi, eu não sei como é que se pronuncia, entrou aí, seja bem-vindo. Murilo Hubert, seja bem-vindo, Murilo. Então, olha bem, ela foi derrotada na Primeira Guerra Mundial e ficou numa crise financeira monumental, enorme. Tá? Léo Dantas entrou aí, seja bem-vindo, Léo. Então, ela foi derrotada numa crise financeira enorme, também foi vítima do empobrecimento da sua racionalidade e da sua riqueza cultural, não é? E foi se tornando vítima de um certo misticismo obscurantista que aparecia no horizonte, que aparecia nos países de uma forma geral, na Europa. Era moda, por exemplo, pensar ser ocultista nessa época, lá no começo do século XX. Final do século XIX, começo do século XX, né? Tais crenças, elas vinham principalmente, pessoal, de duas fontes, tá? Duas fontes. Vamos lá gravar isso. Uma biológica e a outra mística. Uma biológica e a outra mística. Eram duas fontes que compunham um certo caldo teórico, né? Com ideias que reforçavam umas às outras. Então, o misticismo nazista, se a gente for pensar no que mais adiante, que vocês já ouviram falar, a gente já leu e tal. O misticismo nazista, então, caracterizava-se por essa combinação de um ocultismo, de um esoterismo, de uma criptohistória, como os escritores costumam falar, né? E do paranormal até, tá? Com ideias de eugenia, pureza racial, que também vigoravam na Europa naquela época. Então nós vamos ver ideias de eugenia, de pureza racial, de ocultismo, né, que proliferavam nas sociedades naquela época. E não era das classes mais baixas não, pessoal. Era das classes mais ricas. Era gente que tinha dinheiro para pagar uma viagem, por exemplo, para o Tibete, para o Oriente, para ir pesquisar sobre alguma coisa que era ocultista. Tá? Bem, então esse misticismo nazista, ele teve origem principalmente na ideia de 4 pessoas, tá? 4 pessoas. Aliás, vamos colocar 5 pessoas. Eu coloquei 4 aqui, mas tem uma quinta. 4 pessoas, vamos gravar esses nomes. Houston Chamberlain,
Não confundir com Chamberlain, que foi primeiro-ministro na época de Hitler e que foi enganado por Hitler na assinatura do Tratado de Munique. Tá? Não é esse. Richard Chamberlain era um eugenista. A gente vai falar dele agora já já. Arthur de Gobineau, Guido von List e Jörg Lanz von Liebenfels. Então, 4. A quinta pessoa era Helena Blavatsky, tá? Então são 5 pessoas. Eu vou repetir. Houston Chamberlain, aliás, vou dizer primeiro Arthur de Gobineau. Arthur de Gobineau, Houston Chamberlain, Guido von List, Jörg Lanz von Liebenfels e, por fim, Helena Blavatsky. Tá? Essas 5 pessoas deram sustentação a essas ideias místicas que começaram a proliferar na Europa, na Alemanha e, consequentemente, no nazismo. Tá? Vamos lá, então. Deixa eu só me recompor aqui. Quem era, vou falar um por um rapidamente. Quem era Arthur de Gobineau? Olha, isso, exatamente. A Mônica está dizendo, aquele lá, o primeiro-ministro que assinou o Pacto de Munique, era Neville Chamberlain, ok? Marcelo Pontes, seja bem-vindo, Marcelo. Quem era Arthur de Gobineau, o primeiro da nossa lista? Ele era secretário do escritor Alex de Tocqueville, da França, foi nomeado ministro em 1849, era diplomata e serviu em Berna, Hanover, Frankfurt, Teherã, Rio de Janeiro, olha aí. Inclusive ele diz uma coisa interessante em relação ao Brasil. E Estocolmo, tá? Tinha pretensões artísticas, tendo tentado ser escultor e romancista, tá? Mas se celebrizou como ensaísta ao escrever o ensaio sobre a desigualdade nas raças humanas. Escreveu isso em 1855, tá? É o seu livro mais conhecido, tá? E um dos primeiros trabalhos sobre eugenia e racismo publicados no século XIX. Então começa com ele, tá? Segundo ele, a mistura de raças, miscigenação, era inevitável e levaria a raça humana a grau sempre maior de degeneração física e intelectual. Ele atribui a frase: não creio que viemos dos macacos, mas creio que iremos nessa direção. Tá? E sobre o Brasil, quando ele estava aqui, ele disse assim: eu não tenho muita crença no Brasil, porque o Brasil há uma mistura de raças, há uma miscigenação muito grande. E a gente sabe que a civilização degenera quando há essa mistura. A Miriam disse assim: Gobineau é o pai do antissemitismo. Sim, de fato, exatamente. Ele foi o primeiro. Tá? Depois vem o Richard Chamberlain. Quem era ele? Ele sustentou na sua obra Os Fundamentos do Século XIX, que saiu em 1899, que a raça superior ariana, descrita por Arthur de Gobineau, né, antes dele, era ancestral de todas as classes superiores europeias e da Ásia, indo mais além, afirmando que ela não havia sido extinta, subsistindo em estado puro na Alemanha e no norte da Europa. Então dizia, sabe aquela coisa, aquela raça ariana que o Gobineau falou? Pois ela existe ainda, ela está em estado vivo, estado puro, aqui na Alemanha e na Europa. Bem, dentro dos arianos, o Chamberlain incluiu os povos celtas e nórdicos que considerou como pertencentes à mesma família germânica. Tá? Então, o norte da Europa, os nórdicos, os vikings, os celtas, enfim, né? E o norte da Alemanha, na verdade não era a Alemanha toda, mas envolveram a Alemanha toda, eles eram os chamados povos arianos. Tá? Povos que mereciam um status diferenciado. Seu trabalho foi bem recebido na Alemanha e ele foi convidado à corte pelo Kaiser Guilherme II, tá? Para você ver que como a Alemanha tinha repercussão, esses escritos, né? O Davis entrou, seja bem-vindo, Davis.
Durante a Primeira Guerra Mundial, ele escreveu contra o seu país de origem, né? E naturalizou-se alemão. Ele era, Houston Chamberlain, era inglês, tá? Seus escritos inspiraram profundamente Adolf Hitler, uma das poucas presentes ao seu funeral, pessoas presentes ao seu funeral em 1927, tá? Adriana PLC entrou. Seja bem-vinda. Bom, falamos até agora de Arthur de Gobineau, Houston Chamberlain. Vamos falar agora de Guido von List. Quem era Guido von List? Era austríaco, jornalista, dramaturgo e romancista, tá? Foi um dos maiores representantes do movimento neopagão, tá? Que era denominado de odimismo. Odimismo por quê? Porque o deus, como vocês se recordam, o deus viking era Odin, né? Então era odimismo, tá? Que visava o ressurgimento da tradição nórdica, esse movimento neopagão, tá? Era estudioso e praticante de várias doutrinas místicas. Uma certa vez, ele perdeu temporariamente a sua visão durante um período de 11 meses, tá? E ele considerou a recuperação dele como um ato divino, um sinal divino, né? E ele dedicou a vida aos mistérios germânicos por causa disso, né? E principalmente ao estudo das runas. Runas são caracteres, letras, símbolos da antiguidade que foi recuperado, inclusive, por exemplo, pela SS. Aquele S da SS era uma runa, tá? E os nazistas valorizavam demais a esses símbolos, né? Nildo Cassundé, seja bem-vindo. Vamos lá. Ele tornou-se profundamente interessado em ocultismo, em particular através da influência da sociedade teosófica. Isso a gente vai ver já já o que é a teosofia, tá? Mas de cara a gente já pode dizer que a teosofia foi fundada por Helena Blavatsky, tá? Que entra nesse caldo aqui e ainda, como diz uma publicação que eu vi, dá um tempero maior a esse caldo, tá? Ele tinha uma visão de que a sociedade estava se degenerando, mas que seria regenerada por um evento apocalíptico, que ele interpretou como se fosse a Primeira Guerra Mundial, tá? Boa noite, conexão difícil, é verdade, Nildo. Espero que você fique bem aí. A Francisca, 2 horas. Curiosidade, por que 2 horas, né? Francisca, seja bem-vinda, tá? Então ele interpretou, ele achava que a sociedade tinha se degenerado, mas que seria regenerada por um evento apocalíptico, tá? E ele interpretou como se fosse a Primeira Guerra Mundial, tá? Só que ele profetizou, né, que os países centrais, ou seja, a Alemanha era uma delas, iria vencer a Primeira Guerra Mundial, o que não aconteceu, que de certa forma favoreceu a sua desmoralização, o seu desprestígio ao Guido von List, tá? A quarta pessoa nesse baralho aí de celebridades, né, ocultistas, né, é o Georg Lanz von Liebenfels, tá? Liebenfels. Ele era austríaco, jornalista, conhecido por sua ideologia racista, que era marcada por um profundo antissemitismo, tá? Neuma Gugel, cunhada, entrou aí, seja bem-vinda. Então ele é considerado, o Georg Lanz von Liebenfels, é considerado como um precursor da ideologia nazista das raças, tá? Ele pertenceu a uma ordem católica, era um padre, tá? E a uma ordem chamada Cistercianos, tendo sido expulso por desobedecer várias orientações. De fato, ele parece que não acreditava no cristianismo, sabe? Estava lá, isso, o Arthur disse, dono do jornal Ostara, mas tenha calma, uma coisa cada vez, né? O Davis disse uma pergunta, a sociedade Thule tinha alguma coisa a ver com a maçonaria? No início, Hitler se utilizou da maçonaria e depois os perseguiu?
Segura aí, viu, Davis, essa pergunta que a gente chega lá. Já, já. O Arthur também, ele disse que é dono do jornal Ostara. É verdade, mas vamos segurar também. Vamos lá. Ele publicou um livro chamado Teosologia, em qual defendia a esterilização dos elementos da raça inferior, uma submissão radical da mulher ao homem e a criação de, olha lá, a criação de conventos de procriação. Coisa estranha, né? Para a formação de uma sociedade ariana, onde as mulheres ficariam à disposição lá nesses conventos e fariam a reprodução, gerando mais arianos para o mundo. Estranho, né? Muito estranho. Meio louco também. Na sua obra, ela diz que Eva do Adão, né? Inicialmente divina, envolveu-se com o demônio e deu à luz a raças inferiores. Tá? Isso teria levado mulheres louras a se sentirem atraídas por sub-homens siamescos escuros. Algo que só pode ser revertido por meio da desmistura racial. Ou seja, tirar a mistura racial, de modo que os senhores arianos cristãos possam outra vez governar sobre as bestas de pele escura e atingir a divindade novamente. Que louco, né? Que loucura. Ah, tá. A Francisca está esclarecendo, não é 2 horas. Na verdade, está relacionado às minhas 2 filhas que têm nome iniciados com H. Tá bom, ótimo. Guilherme, uma dúvida que eu sempre tive, porque chama de... Guilherme, segura aí a pergunta. O Ju Vitória entrou também. Olha como é que ele chama as pessoas, né? Chama de bestas de pele escura, né? Por que chama raça ariana? Espera aí que a gente diz já, tá? Segura aí, Guilherme. Em 1905, ele iniciou em Viena a publicação dos famosos panfletos. Na verdade, não era um jornal, eram panfletos que depois adquiriram esse caráter de jornal. Do jornal, do panfleto Ostara, respondendo à pergunta do... aliás, não, a observação do Arthur, né? Eram famosos porque quem leu esses jornais ou panfletos eram simplesmente Rita, que morava em Viena, e o Liebefels também morava em Viena, tá? Então, um desses colaboradores dos panfletos era o Dietrich Eckart, que era o mentor de Hitler nos primeiros anos do nazismo. Mais um personagem apareceu aí, mas eu acho que vocês já ouviram falar dele. Bom, então Hitler ele vivia avidamente atrás desse panfleto e jornal Ostara, porque era um jornal que defendia a eugenia e defendia o antissemitismo, tá? Numa frase de Mein Kampf, que está lá, Hitler diz: ao resistir contra o judeu, eu luto pela obra do Senhor, referindo-se a quem? Ao Liebefels, tá? Então, o Liebefels influenciou em muito as concepções do Hitler, porque Hitler passou a praticamente, digamos assim, a tirar do seu pensamento, do seu cérebro, o pensamento antissemita a partir de Viena, a partir dessa leitura do Ostara, tá certo? Embora os outros tivessem também o seu componente de influência. Vamos lá. Em 1912, então, não falamos ainda da Helena Blavatsky, tá? Vamos segurar um pouquinho para adiante e vamos dar continuidade ao tema. Em 1912, um grupo de místicos alemães altamente antissemitas formou a Ordem dos Teutões. Vocês vão reparar agora, pessoal, que sempre tem a teoria antes da prática. É verdade, Mônica? Vocês vão reparar que movimentos ocultistas, movimentos esotéricos, vão brotando na Alemanha, vão surgindo digamos assim, como se fosse uma cachoeira, tá? Vários movimentos vão surgindo, dando origem a outros, e Hitler vai sendo influenciado por esse caldo de teorias, né? Então eles formam a Ordem dos Teutões. O que são teutões, pessoal? É o nome antigo dos alemães, tá? Os teutões ou teutônicos, tá? Ok?
Era uma sociedade mística baseada na prova da origem italiana ou ariana. Muitos membros dessa sociedade posteriormente ocuparam posições importantes no Partido Nazista. Veja, nem todos eram praticantes convictos, mas muitos frequentavam esses grupos e também faziam parte do Partido Nazista, do governo nazista. Por isso, essa coisa, digamos assim, se expandiu tanto, essas crenças se expandiram demais. Tá? A Laís entrou, Laís, esposa do Lucas, meu primo, seja bem-vindo, Laís. Posteriormente, em 1915, esse movimento que a gente citou, a Ordem dos Teutões, evoluiu para dois grupos maiores. Prestem bem atenção. O armanismo, tá? Com interesse especial pelas runas, que teve a influência dos dois lá, que a gente já citou, tá? Do Guido von List e do Libelfels. E também a ariosofia, que era uma filosofia voltada para a raça ariana. Tá? Esses dois movimentos foram criados por esses dois. Tá? Era inspirado no paganismo histórico e por conceitos de ocultismo, também relacionado ao romantismo alemão. Como vocês sabem, o romantismo alemão é extremamente produtivo, prolífico, né, digamos assim, e eram quase sonhos, a descrição de sonhos. No romantismo alemão, por exemplo, a gente vai ver alguns personagens do Wagner, que fazem parte do Wagner músico, que fazem parte do romantismo alemão. Tá? E conceitos também de ocultismo. Eles evocaram uma pré-história dourada, tá? Na qual sacerdotes ocultistas teriam governado sociedades compostas de super-homens. E aqui tem até uma crença que era mais profunda ainda, e digamos mais esquisita ainda, que dizia que a raça ariana veio de um sistema planetário chamado Aldebaran. Engraçado que eu me lembrei na hora do planeta Aldebaran, do Galáxia, como é? A fuga, o filme de ficção. Eu lembrei na hora. Amigo, faz uma live só sobre a SS. Boa ideia, ótima ideia deles. Então vamos lá. Ele se referia aos teutônicos como arianos, indo-europeus e nórdicos. Né? Era uma confusão, uma salada. E as pessoas ficavam confundidas, porque na verdade eles diziam, por exemplo, arianos que vinham dos países nórdicos, mas estavam presentes também no Tibete, que é no Oriente. Então, uma confusão muito grande, né? Na tentativa de justificar essa superioridade racial dos arianos. Tá? O objetivo era atribuir a um povo antigo, supostamente ligado aos alemães, a marca da superioridade racial. O ocultismo seria a forma, o jeito de resgatar a força milenar dessa raça. Né? Eles diziam também que uma conspiração anti-germânica, arquitetada principalmente por judeus, havia arruinado a sociedade gloriosa do passado, né? Tentando tornar a sociedade igualitária. Né? Jacinta, estava sentindo sua falta. Seja bem-vinda. Então, havia arruinado essa sociedade gloriosa do passado, né? E jogado o mundo numa decadência racial e crise econômica. Ok? Então, mistura de raça para o arianismo sempre significou degenerescência, decadência. Ok? Era preciso, então, recuperar os ensinamentos esotéricos, né? E a virtude racial dos antepassados alemães, a fim de criar um império pan-germânico. Essa frase pan-germânico quer dizer o quê? Todos os países que tinham a cultura e o idioma germânicos. Naquela época, a Prússia, e depois virou uma parte da Polônia, a Áustria e a Alemanha, e Suíça também entrava no bolo, tá? A parte alemã da Suíça, claro.
para assumir esse papel de guru do ocultismo, von List se apropriou de vários símbolos ancestrais, tá? Um deles foi a suástica. Então, se a gente disser assim, qual foi a origem da suástica? Quem implementou a origem, claro, do desenho, do significado, estão lá na Índia muitos anos atrás. Bote ano nisso, tá? Mas a origem da implementação da suástica, que representava boa sorte entre os antigos, né? Antigos povos hindus e budistas. A implementação da suástica foi de von List, Guido von List, tá? Ele convenceu a todos de que a suástica era um símbolo sagrado ariano, pois derivava, olha bem pessoal, presta bem atenção, que aqui entra o que? Oh meu Deus, eu estou danado para não lembrar de filmes agora. O menino que é bruxo, eu não estou lembrado agora o nome dele. Pois derivava de uma vassoura de fogo usada pelo deus germânico Mundelfori para criar o cosmo a partir do caos. Que loucura, né? A própria suástica nazista foi extraída de símbolos esotéricos no Tibete. Verdade, Marcelo, é o que eu disse agora, né? Significava boa sorte entre os antigos povos hindus e budistas. Tá? Harry Potter, exatamente. Harry Potter. O outro filme, eu não lembrei, é o das galáxias lá, como é aquele filme perdido. Não estou lembrando agora. Bom, essa tremenda salada, pessoal, ficou ainda mais temperada ao se incorporarem as ideias da russa Helena Blavatsky, que foi fundadora da Teosofia, né? Pregava que o conhecimento escondido da sabedoria do passado, ou da sabedoria do passado, oferece um caminho para iluminação e salvação. Tá? Essa corrente filosófica, ela misturava hinduísmo, gnosticismo, esoterismo e espiritismo com a visão até meio torta do darwinismo evolucionista, do evolucionismo de Darwin. Tá? Essa mulher russa, ela teve uma vida atribuladíssima, mas era uma mulher esquisitíssima também, muito inteligente. Ela conjugou conceitos de várias fontes e ela convenceu muita gente na época, atraía gente de todo mundo para conversar com ela. E tem umas fantasias aí no meio da história dela, que ela viajou para vários lugares, teve filho, nunca foi comprovado que ela teve filho, casou 2 vezes, fugiu da lua de mel, casou, e na lua de mel descobriu que não gostava do marido, foi embora, depois casou com outro. Era uma mulher impressionante, de olhos azuis, né, brilhantes, embora não se vestisse bem, parecia uma cigana vestida. Era muito inteligente. E ela dizia que era telepática, exatamente. Ela tinha dons mediúnicos, dons como chama? Não estou lembrado agora. Vamos lá. Então, as ideias de Blavatsky, elas se encaixavam perfeitamente no ideário ocultista de von List e von Lebefels. Tá? Antissemitas até a raiz do cabelo. Há alguns livros dela, HPB. É o Zé do Vale que está falando. Seja bem-vindo, Zé do Vale. O David está dizendo, o Aleister Crowell e o Paulo Coelho são ocultistas e beberam dessa fonte. É verdade, verdade. O Pirra Ivete entrou. A Michele Leles também entrou. Sejam bem-vindos. Então, ela se encaixava. Eles eram antissemitas, ela também, né? Embora fosse muito, porque ela falava de fraternidade universal, tá certo? Então ela precisava ser muito, digamos assim, cuidadosa com os termos que usava contra os semitas, tá? Criou a teosofia, exatamente. Então, os três acabariam, esses três, né? E mais o Houston Chamberlain também, né? Eles se tornaram chamados profetas de uma nova era de domínio alemão. Tá? Agora tem uma pergunta aí, a gente tem essas questões, a gente já respondeu a questão do Arthur. Tem a questão do Guilherme Capucci também, por que se chama de ariano? Ariano era o nome que se dava a essas raças do passado
que eram consideradas como raças puras, tá? Então chamava de ariana. Não tem um significado assim mais profundo do que isso. Em paralelo, pessoal, foi criada uma outra sociedade, chamada Sociedade Vril, que foi fundada por um general chamado Karl Haushofer. O objetivo era explorar as origens da raça ariana e praticar exercícios de concentração para acordar as forças de Vril, que era uma raça subterrânea baseada na obra de ficção A Raça Futura, de um autor inglês chamado Edward Linton. Então, olha bem, você faz exercício de concentração e você traz para si a energia Vril. Essa energia Vril seria capaz de dar uma força grande para conquistar o mundo, conquistar os povos em redor. Tá? Himmler, autorizado por Hitler, buscou incessantemente pelo Santo Graal. Vamos falar já. Isis sem véu, exatamente, é uma das obras, né, da Anna Blavatsky, da Helena Blavatsky. Por volta dessa mesma época, o barão Rudolf von Sebottendorf, fundador do movimento, outro movimento, Liga do Martelo, que era baseado no nome do jornal que ele publicava, o Martelo, batia, né? Fundou a organização Ordem Germânica, que repetia os graus de iniciação da maçonaria, viu, Davis? Tá? Replicava esses passos, graus de iniciação da maçonaria. Essa organização gerou, logo depois, olha, Davis, a Sociedade Thule, tá? É que é a mais conhecida, né? Mais conhecida das ordens e organizações e movimentos que foram criados naquela época. O emblema dela acabou sendo adotado pelos nazistas anos depois, que foi justamente a suástica, tá? Nos rituais havia símbolos como o Santo Graal, tá? E trilha sonora de Richard Wagner. A Sociedade Thule reunia pessoas como Max Amann, que era general da SS, Dietrich Eckart, que era o mentor de Hitler, Alfred Rosenberg, que era chamado o bruxo, né? Teórico do Partido Nazista. O Hitler disse certa vez dele, eu tentei ler o livro dele, mas não consegui, era muito complicado. O livro dele, que era o Enigma do século XX, né? Hoje tem, mas é uma fortuna. É uma fortuna sendo vendida, é um livro raro. E ainda mais Rudolf Hess, que foi o vice de Hitler em 1933, Anton Drexler, fundador do Partido Nazista, e claro, sem contar com o mais entusiasmado deles, que era Himmler. Tá? Professor de Rudolf Hess na faculdade. Isso, Davis, para segunda-feira, show. Sempre aprendo muito, obrigado, Mônica. O Giovana Carolines entrou, Kátia Montese, Gorete Gugel entrou. O mito do século XX, não é enigma, o mito do século XX. Ok, Arthur, obrigado. O Dietrich Eckart, como mentor do Hitler, ele fazia parte da Sociedade Thule, e ele é citado inclusive em Mein Kampf, né? Ele contribuiu para sedimentar essas ideias em Hitler, desenvolvendo a ideia de um gênio humano superior. Ele foi editor da revista antissemita Em Bom Alemão, tá? Que publicou com a ajuda de Alfred Rosenberg, que a gente já falou. Ele era um opositor sistemático da República de Weimar e do Tratado de Versalhes. Ele tinha, o Dietrich Eckart, tinha essa veia política, tá? Não era só uma veia, digamos assim, ocultista. Ele ajudou a divulgar o chamado mito da facada pelas costas. O que era o mito da facada pelas costas? Criou-se um mito na sociedade alemã, principalmente aqueles que eram radicais, né, defendiam a pátria alemã, etc., e o mito do arianismo, né, de que os soldados, os exércitos alemães, tinham sido traídos pela social-democracia, que governava na época, e pelos judeus, sempre os judeus, né? E que todos os dois eram culpados, e se deu esse mito, se deu a criação desse mito
do mito, a facada pelas costas, facada nas costas, tá? Ele publicava o Volkscher Beobachter, que era o Observador do Povo, que era um jornal, um jornal super radical, distribuía, e criou também, ele compôs o hino do partido. Tá? Eckhart é conhecido como um dos homens mais sombrios do século XX, pessoal. E em muitos aspectos pode ser considerado um gênio louco, passando a vida inteira entrando e saindo de manicômios. Tá? Ô Guilherme, segura aí um pouquinho, Guilherme. O Guilherme está dizendo que vai sair. A gente vai terminar agora, já já. Pessoal, aqui são quase 2 horas da manhã. Vou ter que deixar a Love, seu amor, né? Tá, segura aí um pouquinho, tá? A gente vai terminar. Porque aí eu vou dar espaço para vocês. Possuía um enorme poder hipnótico de persuasão antissemita. Ele se auto-intitulou, olha bem para encerrar, pessoal. Ele se auto-intitulou como João Batista, o João Batista bíblico, por acreditar que é ele quem estava abrindo as portas para a chegada daquele que as videntes mediúnicas do Vril consideraram como que seria o Messias alemão. Quem? Hitler. Assim como João Batista havia feito com Cristo. Tá? Então, pessoal, nós vamos encerrar aqui para dar espaço para vocês, para permitir que o Guilherme não saia sem ouvir nada, né? Aliás, sem ouvir tudo. E vamos tentar responder as perguntas de vocês, porque a continuidade a gente vai fazer na próxima segunda-feira, hoje são 8, não é isso? Dia 15. Então, dia 15 de junho, próxima segunda-feira, 20 horas, a gente continua esse tema, tá? Mas vamos lá. Já leu as Relíquias Sagradas de Hitler? Ainda não, viu, Arthur? Ainda não. Vamos ver aqui as perguntas que foram feitas. Falando sobre o Santo Graal. O Santo Graal era um objeto místico, que era uma espécie de recuperação da divindade. É como se alguém que o descobrisse daria poderes divinos a ele, tá? E esse é falado, sabe, vocês lembram tanto quanto eu, é falado naquela... Como é o nome do filme? Eu estou lembrando do filme hoje de jeito nenhum, não tem jeito. Jim Jones, como é? Alguma coisa do Jim Jones, tá? E no outro filme, esse eu lembro, chamado Hellboy, tá? Mas todo mundo diz assim, olha, esqueça essa bobagem desses filmes, porque isso é pop, é a interpretação pop do que aconteceu. Sim, Hitler, no Marcelo diz, autorizou a SS a buscar o Santo Graal. E eles foram em vários lugares, né? Foram no Tibete, foram na Índia, foram, enfim, em vários lugares. Na Islândia, tá? Vamos ver mais perguntas ou observações. Eu acho que a gente já respondeu todas, viu? Dono Jornal Stara. Sim, o Davis perguntou o seguinte: a Sociedade Thule tinha alguma coisa a ver com a maçonaria? Não, ela replicou algumas coisas da maçonaria, tá? E também é uma sociedade oculta, né? Porque mesmo que fosse feita por autoridades do nazismo e do governo, mas a sociedade alemã via com maus olhos aquelas sociedades, tá? No início, Hitler se utilizou da maçonaria e depois os perseguiu. Olha, Hitler se utilizava de qualquer coisa que sustentasse o seu poder. Alguém diz assim, Hitler era adepto, eu vou dizer isso na próxima segunda-feira, quando a gente vai examinar a vida do Hitler e a atuação dele. Ele era um religioso? Ele era um místico? Não. Hitler era muito pragmático. Ele se interessou pelo jornal Ostara lá em Viena e pelas ideias antissemitas porque sabia que aquilo trazia benefícios para a Alemanha, tá? E ele tinha um ódio profundo dos judeus, né? Ele teve
ele adquiriu esse ódio profundo. Então, pronto, os Caçadores da Arca Perdida, Indiana Jones, a Miriam Olsen diz. Esse filme eu vi 300 vezes, o David está dizendo. Verdade. Então, ele não era místico nem era religioso. Hitler era pragmático. Ele tinha algumas crenças, né? E até a própria religião ele considerava que deveria trabalhar para o Estado. Tá? O Estado seria o centro de tudo. A gente vai ver mais na próxima segunda-feira. Tá? Quem mais quer falar alguma coisa? Hein, pessoal? Vamos lá. Segunda-feira, 20 horas, dia 15, a gente vai continuar. Mas, por enquanto, a Lia diz, assunto muito interessante. A gente está bem na próxima segunda-feira, a gente vai ver a relação entre o nazismo e o cristianismo, tá? Que é muito interessante. Não percam. A Miriam Olsen está dizendo que é do Spielberg. Exatamente. É do Spielberg mesmo, né? Ou é do George Lucas? Não, George Lucas é o filme lá das galáxias, tá? Kátia, espero que você tenha aproveitado. Meire Elias entrou, seja bem-vinda, Meire. Ana Paula Oliveira, tá dando um aceno. Ok, pessoal? Mais alguma pergunta, alguma colocação? Eu deixei aqui para a gente não ter o sufoco de encerrar o tempo, de encerrar a live sem salvar, tá? No castelo do Himmler, nos casamentos da SS, tinha rituais ocultistas. Exatamente. Nós vamos falar também sobre o castelo de Wewelsburg, tá? Que foi o castelo construído pelo Himmler para iniciar as SS, tá? No dia 11 também falaremos sobre nazismo. Ah, tá, pessoal. Não esqueçam que na próxima quinta-feira, e não na sexta, na quinta-feira, a Miriam Olsen vai estar falando sobre a manipulação da linguagem no Terceiro Reich. Ela está aí assistindo, tá? Não percam, é segundo a visão do Victor Klemperer, tá? A Mônica diz, Star Wars, exatamente, é o George Lucas, Star Wars, é. Aparece também o Aldebaran, né? Como um planeta. Maravilhoso esse momento. Raquel Gadelha, tem um documentário pelo Nat Geo muito bom. Ok. Depois indica pra gente, Raquel. Na outra segunda-feira, tá? O Arthur diz, muito bom. Então, pessoal, para lembrar, de novo, não custa nada enfatizar. Quinta-feira, 20 horas, nesse mesmo bate-canal aqui, a live com a Miriam Olsen, manipulação da linguagem no Terceiro Reich, na abordagem de Victor Klemperer, tá? Não percam. A Miriam é doutora em História, estuda antissemitismo e nazismo há um bocadão de tempo, tá? E é tradutora do livro LTI, a manipulação da linguagem pelo Terceiro Reich. Foi ela que traduziu esse livro para o português, tá? A que horas vai ser sobre o Terceiro Reich? 20 horas. 20 horas. A partir de agora vai ser 20 horas, menos no sábado. No sábado tem outro com o Manel, às 16 horas. Nós ainda vamos decidir o tema. Mas provavelmente será Leningrado, tá? Olá, o Lucas, seu primo, perguntou se a Madame Blavatsky foi contemporânea de Aleister Crowley. Olha, Laís, boa pergunta. Eu prometo consultar, logo após terminar aqui, vou consultar e dar a resposta para vocês, tá? Eu não conheço muita coisa do Aleister Crowley, tá? O que mais, pessoal? Mais alguma coisa? Alguma contribuição? Alguma pergunta? Observação? Não? Ok. O David está dizendo foi não. Foi não, não. Ele estudou muito a ela. Ah, então vamos ver. Ok, Laís? Saindo daqui, eu vou pesquisar, porque eu não conheço muita coisa do Aleister Crowley. Aleister Crowley, aliás. Ok? Então, pessoal, foi muito legal estar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Diz aí, viu? Dá um retorno, diz aí. Não, foi monótono, não foi legal. Espero que tenha gostado, tá? E aí a gente volta na quinta-feira com a Miriam, 20 horas, tá?
no sábado com o Manel, às 16 horas, ok? E na segunda-feira, a continuação desta live, às 20 horas, comigo, tá bom? Amigo, onde adquire uma camisa dessa? O Ronaldo está perguntando. Ronaldo, a gente manda fazer. Eu vou entrar em contato contigo e a gente conversa, tá? Adorei, muito bom, muito bom. Ô, rapaz, que bom. Foi massa. Passa tão rápido, é mesmo, viu? Eu mesmo gosto de estar aqui falando com vocês. Muito bom. Excelente professor. Ah, que bom, rapaz. Muito obrigado. Ok, pessoal? Então, tenha uma restante de noite abençoado, maravilhoso, tá? Vamos ter um restante de semana muito legal. Fiquem em casa quando puderem. Se previnam contra a Covid, tá? Falta mais tempo para conversar, é verdade, Renato. Então, boa noite a todos. E qualquer coisa, podem entrar no meu zap e fazer perguntas fora da nossa live. Eu estou à disposição, tá bom? Um grande abraço.